Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando desta feita a lição de adultos da editora Betel, que traz por tema Ezequiel, o profeta, com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. A lição de hoje é a lição de número 9. Ela tem por título a visão do vale de ossos secos. Então, para você que está nos acompanhando, tem acompanhado a Escola Bíblica Dominical, nós vamos estar estudando hoje esta lição, muito importante para o nosso crescimento espiritual. E o texto áureo começa dizendo: E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. A verdade aplicada diz: a genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. Então, este é o resultado de quando nós passamos por uma genuína restauração de vida com Deus. Os objetivos da lição de hoje é, primeiro, explicar que o plano divino inclui restauração. Segundo, ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos ou pedimos. E, em terceiro, mostrar o resultado ou os resultados da restauração divina. E a leitura bíblica em classe está registrada aqui em Ezequiel capítulo 37, que vai do versículo 1 ao versículo 5 e depois o versículo de número 10. Diz o versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Então, a conclusão aqui é o resultado daquilo que foi pregado pelo profeta Ezequiel. Ele recebeu a ordem, primeiro o Senhor o leva, faz ele andar em volta daquele grande vale de ossos secos. Aparentemente, era apenas ossos secos, não servia para nada, mas o Senhor faz uma pergunta crucial a ele e diz, é possível que esses ossos voltem à vida? Ezequiel não quis dizer sim ou não, porque humanamente falando é muito difícil um monte de osso seco voltar à vida. Mas ele deixou a resposta com Deus e disse, Senhor, tu sabes. Por quê? Porque Ezequiel conhecia Deus, como eu e você conhece, e para Deus não existe o impossível. Para o nosso Deus há sempre o possível. Ele faz o impossível tornar-se possível. Então Ezequiel, ele não disse, Senhor, eu acho difícil, ou sei lá, quem sabe? Mas ele disse, Senhor, tu o sabes. E a partir daquele momento, o Senhor leva até o vale de ossos secos, faz ele andar em volta. Ele viu a quantidade de ossos que ali existiam. E depois o Senhor diz, agora profetiza. Vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Imagine, humanamente falando, uma outra incoerência. Como é que um monte de ossos secos ouve a palavra de alguém? Mas Ezequiel fez exatamente como o Senhor tinha ordenado. E disse mais, profetiza para que o Espírito venha e entre neles. E ele fez conforme a ordem do Senhor. E o Espírito veio sobre aqueles ossos. E eles se colocaram de pé. E segundo ele próprio diz aqui, era um grande exército. Então, o resultado de algo que era impossível ao homem se torna possível a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que não importa o estado, a situação, a maneira como alguém pode estar distante de Deus, muitas vezes acorrentado, quebrado, humilhado, da forma que tiver. Para Deus sempre haverá o livramento, a libertação e a restauração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O primeiro ponto aqui, a introdução vem dizendo que essa visão revela que Deus é poderoso para levar adiante seu propósito de ter um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho
a todas as nações e a glória do seu nome. Deus é capaz de levantar de um vale de ossos secos uma nação que leve o seu nome, que dê testemunho entre as outras nações. Deus levanta um povo aonde esse povo está escravizado. Quando a gente olha ali para o Egito, a situação do povo de Israel no Egito, a gente vê, eles eram massacrados dia e noite, eles estavam sofrendo. Quem valorizava algum daqueles homens, daquelas mulheres, jovens e crianças ali? Eles eram massacrados pelo faraó, mas Deus os levanta, Deus os tira do Egito, Deus os conduz pelo deserto e Deus prova que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o seu santo nome. O plano divino inclui restauração. É provável que Ezequiel 37 seja um dos mais lidos e usados em pregações dentre os 48 capítulos desse livro. Além de tantas mensagens denunciando o pecado do povo e o juízo divino, agora o profeta recebe uma mensagem que aponta para o plano divino de restauração. Assim tem sido desde o início da história da humanidade e sua relação com Deus: pecado, juízo, chamado ao arrependimento e promessa de restauração. Então nós vemos aqui que desde o início da história da humanidade, Deus tem trabalhado e continua trabalhando no sentido de trazer o homem ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que está registrado nos evangelhos. Então, é somente através do conhecimento da verdade que Cristo é que o homem consegue se desvencilhar de todas as amarras do inimigo. Porque o contrário disso é juízo, o contrário disso é condenação, o contrário disso é fogo eterno. Mas Deus não tem prazer na morte do homem, como o próprio Ezequiel prega para aquele povo. Antes, o desejo de Deus é que o homem viva, é que o homem se arrependa do seu mau caminho, que o homem deixe as práticas mundanas e se volte para Deus, que é poderoso em perdoar e em galardoar. Então, esse é o pensamento de Deus acerca do homem. Deus não tem prazer na morte do homem, como já disse. Então esse é o seu plano, um plano de salvação completo, que inclui a restauração completa e total do ser humano, né? Então louvado seja Deus. O primeiro ponto vem dizendo ainda, as ações divinas para uma restauração. Diz aqui, como visto nas lições anteriores, Deus revela o seu propósito em restaurar o povo de Israel, enquanto anunciava seu descontentamento com os pecados cometidos e as consequências de o povo ter se afastado dele, conforme registra Ezequiel, capítulo 11, verso 16 a 20, capítulo 14, verso 11, capítulo 16, do verso 60 a 63, e capítulo 17, do versículo 22 a 24. Assim, o estudo de Ezequiel 37 é importante que seja realizado dentro deste contexto, principalmente da mensagem expressa no capítulo 36, de 16 a 38, que enfatiza maiores detalhes das diversas ações divinas visando a restauração do seu povo. Dentre outras, trará de volta o povo das nações para a sua terra, purificará das imundícias, dará um coração novo, dará o seu espírito. E aí nós vemos através da história que Israel por muitos e muitos anos viveu, dispersado, em outras nações. Aliás, Deus permitiu que eles fossem dispersos por outras nações por causa do pecado. Porque conforme nós vemos ali, quando Ezequiel está pregando, profetizando ali na Babilônia, no meio dos cativos ali, o Senhor advertiu a ele dizendo, olha, Ezequiel, não vai ser fácil essa pregação, o povo lá é obstinado, eles têm uma cara muito feia, muito amarrada, eles não vão, a princípio, aceitar a tua palavra, até porque eles culpam os pais pelo pecado. A culpa deles estar naquela situação foi dos seus pais, e eles pereceram, muitos pereceram lá na Judéia, outros pereceram durante o exílio, mas eles estavam ali irredutíveis, praticando as coisas erradas. Então agora, o profeta se levanta trazendo uma palavra
que mostra ali o castigo, o juízo, o porquê de tudo aquilo ter acontecido, mas também mostrando as opções que eles tinham se humilhassem, se arrependessem diante do Senhor, porque havia da parte de Deus uma promessa de restauração e de retorno para a sua própria terra. Né? Aquilo que tinha se tornado, né, humilhante agora se tornaria em honra, em alegria, em festa, para aqueles que se arrependessem e se voltassem para o verdadeiro Deus. Então nós vemos aqui, segundo nós vimos aqui nesse primeiro tópico, que Deus trabalhou, né, mostrando a eles as condições necessárias para que eles fossem restaurados. Vimos também que depois que Israel se tornou emancipado, se emancipou, se tornou nação, muita gente já retornou para Israel. Inclusive Israel, ele é considerado pela palavra de Deus, pela Bíblia, como o relógio de Deus. Ok, meus irmãos? Ainda tem muitos israelitas, muitos judeus, né, espalhados ainda pelas nações. Mas uma boa parte, ou por que não dizer, talvez uma maioria já retornou e estão vivendo em paz na sua própria terra. Né? Se bem que ainda tem muitos inimigos que têm trabalhado e lutado para expulsá-los de lá. Mas o Senhor tem mantido a sua palavra. Quando nós falamos do Israel espiritual, ou seja, da igreja do Senhor, não é diferente. Nós estamos falando de pessoas que estão no pecado, na imundícia, na idolatria, na imoralidade e muitas coisas, e o mesmo processo que Deus fez por intermédio do profeta, hoje o Senhor faz em nós através da pregação do Evangelho e através do agir do Espírito Santo para nos trazer à luz, para nos trazer uma transformação de vida, uma libertação completa e uma restauração para que nós possamos, como diz Paulo, viver uma vida nova ou viver em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 2 vem dizendo de uma visão da situação espiritual. Mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação espiritual do povo ao longo do livro. Isto foi feito por intermédio de várias mensagens metafóricas, agora por intermédio de uma visão de grande impacto. Numerosos ossos sequíssimos, espalhados em um vale, conforme está registrado em Ezequiel 37, de 1 a 2. Esta visão, como outros textos bíblicos, desperta a nossa mente quanto à relevância da palavra de Deus para termos uma consciência mais ampla e profunda acerca da gravidade da situação humana quando permanece afastada do relacionamento com Deus, de acordo com a vontade do Senhor, registrado em Gênesis, no capítulo 3, do verso 9 a 24. O desenvolvimento do texto revela a gravidade do pecado de Adão e Eva, conforme registra Isaías, capítulo 1, versos 5 a 6. Uma forte figura de linguagem para retratar a depravação, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Notar a diferença entre a percepção da igreja e a avaliação divina. Então nós vemos aqui que a grande quantidade de ossos descrita aqui implica que era um cenário de uma grande catástrofe. Humanamente falando, como já disse, era impossível acontecer algum milagre. A descrição de um grande número de cadáveres que haviam sido privados de um enterro digno remete a muitas cenas de batalha encontradas nos primeiros períodos da história mesopotâmica e egípcia. Uma maldição típica do Antigo Oriente. Próximo era que o cadáver da vítima amaldiçoada ficasse exposto a intempéries e aos elementos da natureza, por que não dizer serem comida pelas aves do céu. Então aquilo ali era horripilante, era algo triste de se ver. E quando a gente faz a alusão aos textos que foram colocados aqui, nós vamos chegar à compreensão de que o pecado, ele é um veneno que não mata automaticamente, mas ele mata lentamente, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando a gente tem essa concepção, quando a nossa consciência é aclareada pela luz do Evangelho, então a gente se volta para o Senhor Jesus e passa por esse processo de mudança, de transformação, de restauração. O ímpio deixa de ser ímpio,
O pecador deixa de ser pecador. Ele até continua sendo um pecador, mas agora um pecador remido pelo sangue do Cordeiro. Ele já não está mais preso à vontade do inimigo. Se ele roubava, ele para de roubar. Se ele era um criminoso, ele deixa de ser criminoso, porque há uma nova mudança de atitude, há uma transformação de vida que vem do interior para o exterior. Não é como muita gente pensa, né? E às vezes fica batendo essa tecla quando se fala de santidade. Acha que ser santo é mudar a vestimenta, é mudar o jeito do pentear do cabelo, é mudar o jeito de falar, é mudar o jeito de ser. Não, a santificação é um processo que vem de dentro para fora, e esse processo é produzido pelo Espírito Santo. Você não pode julgar as pessoas pela sua aparência, pela a sua feição, pela sua roupa. Você julga a pessoa pelo seu procedimento. A pessoa, no seu proceder, ela vai dizer se é uma árvore boa ou se ela é uma árvore má. Nós vemos, por exemplo, que Jesus, ele recrimina uma árvore, uma figueira que tinha muitas folhas. Estava frondosa, bonita, mas não tinha fruto. E Jesus olhou para lá, para cima, e procurou no meio daqueles ramos, daqueles galhos, e não achou sequer um fruto. Então o Senhor o amaldiçoou. Mas não era uma árvore bonita, pelo menos sombra ela estava fazendo, mas o Senhor não quer uma árvore apenas para fazer sombra. Deus precisa de árvores, de plantas que produzam frutos. Por isso é que nós, como ramos, fomos enxertados nesse tronco, na videira que é Cristo. E o Senhor é muito claro e lógico quando ele diz: todo ramo que está ligado em mim, que não produz fruto, o meu Pai, que é o lavrador, vem e corta e lança fora e seca e é queimado no fogo. Mas todo ramo que está ligado em mim, que produz fruto, o meu Pai vem e limpa para que ele dê mais fruto ainda. Então esse é o segredo da vitória do cristão. Se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Passamos por um processo de restauração, fomos restaurados, fomos libertos, e é isso que importa para Deus. Louvado seja o seu santo nome. No outro ponto, nós vemos aqui a questão do profeta sendo um instrumento de Deus. E desde o início, o plano de Deus inclui o ser humano, não apenas como alvo de seu amor e graça salvadora, como também sendo instrumentos do Senhor para levar adiante seu propósito de formar um povo para a sua glória, conforme está registrado em Atos, capítulo 13 e 14. Logo no texto de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que contém a primeira promessa que aponta para a vinda do Messias. E Gálatas, capítulo 4, verso 4, encontramos Deus revelando que seria através de um ser humano que o Verbo viria e habitaria entre nós, conforme está registrado em João, capítulo 1, verso 14. Assim vemos Ezequiel sendo colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos, e andando ao redor dos mesmos. Ezequiel, capítulo 37, verso de 1 a 2. Podemos imaginar o profeta pensando naquela experiência, considerando que era sacerdote e estava proibido de ter contato com alguma coisa imunda de cadáver. Levíticos capítulo 22, verso 4. Porém, foi o Senhor quem o levou, assim como Pedro à casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Os mesmos que são alcançados pela salvação são também vocacionados para anunciá-la. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 9 a 10. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que humanamente falando, como disse a princípio, era impossível um milagre acontecer no meio de um vale de ossos secos. Por outro lado, quando a gente olha lá em Levítico, era proibido um sacerdote ter contato com morto, com cadáver. Mas aqui a gente vê que alguns protocolos foram quebrados, e Deus leva o profeta Ezequiel a estar no meio de um vale de ossos secos. E ele faz exatamente o que o Senhor mandou. Ele profetiza. Não sei se naquele momento ele teve alguma dúvida se ele estaria perdendo tempo, mas o fato é que ele obedece à ordem do Senhor, e isso é importante, porque muitas vezes nós somos tomados por pensamentos negativos, por dúvida, e deixamos de fazer a obra de Deus, de cumprir com a vontade de Deus, porque olhando humanamente, a gente acha que aquilo é impossível de acontecer. Mas Ezequiel, ele deixa para nós um exemplo e uma lição muito importante,
que quando a gente está no centro da vontade de Deus, não existe o impossível. Ossos se juntam ao seu osso e se transformam num grande exército. Então, meus amados irmãos, o plano da salvação de Deus envolve esses quesitos que nós já frisamos aqui, de mudança, de transformação, de restauração. Muitas vezes nós vemos cristãos que eles estão há muitos anos participando aí de uma comunidade e a vida deles continua a mesma. Muitas vezes não consegue se libertar dos vícios e a gente fica pensando por que que isso acontece. E a resposta é essa, é porque não passou pelo processo de restauração. Porque muitas vezes a pessoa ela não foi convertida, ela simplesmente foi convencida. Muitos se tornaram cristãos porque a família porque o pai impõe, porque a mãe impôs, porque não tem opção, não quer assumir muitas vezes o mundo. E então encontra na comunidade um local para passar algumas horas, mas nunca tiveram um encontro real com Deus. Eles são semelhantes a esses ossos secos. Se movimentar faz muito barulho. Então é necessário que eu, você, que todos nós procuremos nos aproximar de Deus e termos com o Senhor uma experiência real de vida. Que o Senhor venha, através do Espírito Santo, trazer a restauração que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos, para viver, como diz Paulo, em novidade de vida. E chegarmos a dizer, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu estou vivendo, eu vivo para agradar aquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vemos aqui que o poder de Deus para fazer mais do que pensamos, ou seja, o poder de Deus pode fazer muito mais do que pensamos. Quantas vezes na história humana a manifestação do poder de Deus e o resultado produzido surpreenderam e superaram as maiores expectativas? É uma pergunta. Deus falou a Jeremias, seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Conforme registra Jeremias 32, 27. O anjo disse a Maria que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Agora Deus está revelando a Ezequiel que o seu poder é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante o seu plano. Jó capítulo 42 e verso 2. Então não existe barreira para o Senhor, né? O Senhor, nosso Deus, irmãos, ele é atemporal, né? Atemporal, ou seja, ele não está sujeito ao tempo. Nós vivemos no Cronos, aqui na base da nossa vida regida pelo tempo. Hoje, você está mais velho do que ontem. Amanhã você vai estar mais velho do que hoje. E assim sucessivamente, nós vamos, à medida que o tempo vai passando, nós vamos passando também. Então, para nós, para a nossa mente finita, as coisas nem sempre acontecem da forma como acontece para Deus. Então, muitas vezes, nós vemos ali, naquele exemplo que Jesus nos dá, daquele milagre da multiplicação de pães e o peixe, nós vemos ali a mente finita dos discípulos, dos futuros apóstolos. Senhor, o que é isso? Esses pãezinhos aqui, esse peixinho aqui, para uma multidão dessa? Nem 200 dinheiros seria suficiente para comprar tanto pão para alimentar esse povo. Vocês irmãos estão entendendo? O mar vermelho se abrir diante daquela grande multidão. O povo passar pé enxuto. Maná cair do céu. Para aquele povo comer no deserto. Estavam reclamando de pão. Depois carne. O nosso Deus é maravilhoso. E nós devemos nos alegrar e glorificar o seu nome, que mesmo vivendo nesse tempo que passa, onde as coisas mudam, nós temos um Deus que é atemporal, ele está no Kairós, para ele não existe passado, presente, futuro, para ele tudo é igual. E um dia, se permanecermos firmes na sua presença, fiel a ele, a sua palavra, nós vamos estar com ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos ainda que há esperança. A esperança, irmãos, diz aí um provérbio popular que diz que a esperança é a última que morre. Enquanto tem vida, tem esperança. É o que dizem. Mas o nosso Deus, ele nos dá uma esperança eterna. Se morrermos com Cristo, a esperança não acaba. A esperança continua, porque um dia estaremos de pé na presença do Senhor para todo sempre. Após Deus ter revelado a Ezequiel o real estado espiritual do povo, como abordado nos tópicos 1, 2 e 1 e 3, agora pergunta, poderão viver estes ossos? Ezequiel 37, verso 3.
O próprio povo exilado dizia que os seus ossos estavam secos, sem esperança e aniquilados, conforme está registrado em Ezequiel, capítulo 37, verso 11. Porém, a manifestação do poder de Deus surpreende tanto aqueles que não têm esperança, como aqueles que têm esperança, porém somente para um futuro distante, como Marta. João capítulo 11, verso 24. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20. Dentre tantas lições a serem extraídas de Ezequiel 37:3, uma pode ser: não permitamos que situações que estejam além do controle humano ou de sua capacidade de compreender abafem a fé no poder de Deus e na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que no caso de Lázaro ali, conforme o comentarista menciona aqui, o Senhor diz que ele ressuscitaria. Se creres, verás a glória de Deus. É o que o Senhor Jesus fala para ela. E ela confirmou o que Jesus estava falando, mas na cabeça dela, na mente dela, Lázaro ressuscitaria na ressurreição do último dia. O teu irmão há de ressuscitar. Sim, Senhor, eu sei, mas na ressurreição do último dia. Muitas vezes, irmãos, nós como cristãos temos esse pensamento de Marta. A gente só dá crédito e acredita naquilo que nós podemos ver e tocar, que o nosso dinheiro pode comprar. Por exemplo, eu estou com uma enfermidade, eu preciso de ajuda, mas se eu não tenho dinheiro, eu entro em desespero, porque eu não tenho dinheiro para pagar o médico, eu não tenho dinheiro para fazer os exames, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, então eu entro em desespero e é perigoso até morrer, porque a gente esquece que tem um Deus que vai além do impossível. Nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de milagre. Nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus que, ainda que esteja morto, como no caso de Lázaro, ele pode ressuscitar. Ele pode trazer das cinzas, assim como ele fez com aquela multidão de ossos secos que estavam ali. Era milhares de ossos secos, que simboliza ali o povo de Israel, porque eles se encontravam ali naquela situação. Deus pôde ressuscitá-los e trazê-los à vida. Então nós não podemos nos desesperar. A esperança, ela é viva na vida daqueles que acreditam em Deus. Não existe situações que o Senhor não possa mudar. O Senhor tem poder para transformar, Ele tem poder para mudar a história. Não importa qual seja a tua história, Deus tem o poder de mudar, de apagar tudo aquilo que tem sido ruim e começar a escrever uma nova história, uma história de sucesso, uma história de poder, de prosperidade, de alegria, de comunhão, enfim. Porque o segredo, Jesus deu, Ele revelou o segredo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o segredo da felicidade é isso, é priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante Deus proverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos ainda aqui, no ponto 2, lemos aqui sobre a questão da esperança, e depois vemos aqui o anúncio da palavra de Deus. A ordem de Deus para Ezequiel foi: dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor. É preciso ouvir. Sem ouvir a palavra de Deus, não existe fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É o que está escrito. Ezequiel capítulo 37, verso 4. A congregação menos promissora que qualquer pregador já tenha pregado, mas a ideia encontra eco nas palavras do nosso Senhor em João no capítulo 5, 25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Em nosso tempo, tão repleto de desafios, a ordem é a mesma: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, e faze a obra de um evangelista. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 e verso 5. Prossigamos no poder do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, em tempo e fora de tempo. Que nós venhamos instar quer dizer insistir em pregar a palavra de Deus. Porque aqueles que derem crédito à palavra de Deus, mesmo depois que morrerem, no dia da volta do Senhor Jesus, eles ouvirão a voz do Senhor e os seus corpos ressuscitarão. Louvado seja o nome do Senhor. Que é uma alusão a esse vale de ossos secos. Aquilo ali é uma figura do que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Era um grande vale com uma quantidade muito grande de ossos.
Mas o Senhor deu ordem ao profeta. Ele ouviu a voz de Deus. Ele profetizou. E o Espírito veio sobre aqueles ossos. E eles juntaram cada osso ao seu osso. E se colocaram de pé. E se tornaram um grande exército. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No ponto 13 está falando aqui sobre a ação do Espírito Santo. Muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário tão desolador, ossos sequíssimos, e a seguir descrever uma tremenda mudança a partir da ação conjunta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Tal descrição lembra outro momento na história: terra sem forma e vazia, trevas, abismo, mas o Espírito de Deus se movia. Após este cenário, vem a palavra de Deus. E disse Deus, ou seja, o Espírito estava em movimento, pronto para proporcionar vida a partir da palavra pronunciada, operando assim junto com ela. Então, no começo, a terra era sem forma e vazia, mas está escrito que o Espírito do Senhor pairava por sobre aquele abismo, sobre a face do abismo. Mas aí vem a palavra, e ali começa a mudança radical. Houve luz, houve separação de trevas e luz, a treva vira noite, a luz vira dia, a criação dos animais, da relva e de todas as outras coisas. Então, da mesma forma que Deus usou no princípio, Deus faz o profeta Ezequiel utilizar da mesma ferramenta para ressuscitar, para trazer vida àquele vale de ossos secos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto, e nós não estaríamos assim, não estávamos no passado? Paulo diz, outrora éramos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos vida em nós mesmos. Éramos prisioneiros, escravos de Satanás. Mas agora nós nos achegamos mais perto. Agora fomos regenerados, fomos restaurados. Agora fazemos parte de uma família real. Estamos debaixo da mão poderosa de Deus, nos tornamos filhos de Deus por adoção, como registra o apóstolo João. Todos quanto receberam, deu-lhes Deus o direito de se tornarem, em algumas versões, em outras, de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, creem em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a nossa condição, ela era semelhante a essa condição de ossos num vale, abandonados, ressequidos, mas através do operar de Deus, através da sua palavra e do Espírito Santo, hoje nós temos vida, e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. No tópico de número 3, nós vamos ver aqui, irmãos, o resultado da restauração. A obra de restauração inclui vivificação para o novo viver. Deus disse que abriria as sepulturas e faria o seu povo sair delas para passar a vivenciar um novo tempo, que incluía uma nova vida. Esta nova vida inclui o aspecto da comunidade. Viver como povo de Deus, um viver de acordo com a vontade de Deus, conserto perpétuo, testemunho a todas as nações. Então Deus abriu a nossa sepultura, assim como está exemplificado aqui, e nos ressuscitou, para que nós vivêssemos em comunidade. Aqui fala da comunhão, da igreja, uns com os outros, porque nos tornamos membros do corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça. E agora, testemunhar para todas as gentes esse poder maravilhoso que é operado através do nosso Senhor Jesus Cristo e através da sua santa e bendita palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Um viver como povo de Deus. Tem que viver como povo de Deus. E o viver do povo de Deus é diferente do viver do mundo. Em vários versículos há expressões indicando povo de Deus. Em Ezequiel 36 e 37, Ezequiel 36, 28, 37, 12 a 13, 23, 27. Deus não desistiu de ter um povo para o seu nome, conforme está registrado em Atos 15, 14, Êxodo capítulo 6, verso 7. Não apenas os judeus, mas Deus está chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. Outros textos do Novo Testamento revelam
Este propósito de Deus, conforme está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 a 10, Apocalipse, do capítulo 21, verso 3, em Cristo Jesus, passamos a fazer parte do povo de Deus, conforme está registrado em Éfeso, capítulo 2, do verso 11 a 19. Tal verdade, ser povo de Deus, envolve algumas verdades como exclusividade, comprometimento e propósito. E aqui pega um pouco na questão que já temos detalhado aqui, que é um viver sincero diante de Deus. Em outras aulas, nós já falamos sobre essa questão de muitas pessoas hoje serem cristãs, né, ou cristãos nominal. O que seria um cristão nominal? É aquele cristão sem compromisso. Ele vai no templo porque já tornou-se um hábito para ele, uma rotina. Ele participa muitas vezes de grupos, ele muitas vezes tem alguma função ali no templo. Então ele exerce a sua função ali, mas ele está alheio a tudo e a todos, sabe? É uma pessoa que não tem convicção de nada. Aquilo ali virou uma ladainha. Ele não cresce, ele não se desenvolve espiritualmente. Então é chamado de crente nominal. Também existe aquele crente que qualquer movimento, qualquer coisinha estranha que acontece, ele já se escandaliza e vai-se embora. Vive mudando de congregação, um dia está num lugar, outro dia está no outro dia está no outro, não para em lugar nenhum. E sempre está achando defeito aqui, quando não é o defeito aqui, ele acha o defeito. Uma coisa eu quero deixar bem claro para os irmãos: não existe igreja perfeita na terra. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja, o corpo de Cristo, eu estou falando de organização religiosa. A igreja do Senhor Jesus, ela é perfeita, porque ela foi comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas assim como a parábola do joio e do trigo, que o Senhor deixou muito bem claro ali, a igreja hoje está assim. O trigo está no meio do joio. E o pior, assim como lá na parábola, é muito difícil você distinguir um do outro, porque o trigo tem a sua característica, mas o joio também tem. A diferença vai ser quando esse trigo amadurecer. Então, é por isso que o Senhor, na parábola, ele proibiu, né, segundo o dono daquela lavoura, vamos dizer assim, proibiu os empregados de ir lá e arrancar o joio. Porque ele disse, ele é tão parecido com o outro que vocês vão acabar se confundindo e vão arrancar o trigo achando que é o joio. Então, a melhor coisa a fazer é esperar no tempo. Quando chegar a colheita, aí sim a diferença vai estar pronta para ser vista a olhos nus. Não vou precisar de binóculo para poder enxergar com mais exatidão quem é quem. É na colheita. E assim, espiritualmente falando, é o que acontece hoje nas igrejas, nas comunidades. Existe muita gente, como já disse aqui há pouco, que estão no nosso meio, comunga conosco, mas nunca tiveram encontro real com o Senhor. E estão ali captando alguma coisa para difamar, para desmoralizar. Eles não têm um compromisso com Deus. Mas a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus precisa ser pregada, porque oxalá que essas pessoas que estão vivendo nessa situação, elas se voltem para Deus, se humilhem diante de Deus, reconheçam o Senhor como o único Senhor da sua vida, e elas possam passar por esse processo de restauração e um dia entrar no céu pela porta. Até porque não haverá outro lugar para entrar no céu a não ser pela porta, e a porta é Jesus, o caminho é Jesus, e não entra bagagem. O mentiroso não vai entrar lá, o feiticeiro não vai entrar lá, a menos que se converta do seu mau caminho e se arrependa antes que seja tarde demais. Ok, meus irmãos? Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele exige do seu povo um viver santo. O viver santo aqui, como o próprio nome diz, é uma separação do mundo. Você tem que ser realmente aquilo que você está dizendo que é. Não adianta você dizer que é e não provar na prática o que você está dizendo. A mesma coisa é o que acontece com aquele pregador, aquele pastor, aquele líder que exige dos irmãos santidade, pureza e tantas coisas, mas você vê que ele é um pastor, um obreiro, um líder carnal, uma pessoa que vive envolvida com pecado, com a imoralidade. Então esse camarada, ele pode ir para muitos céus, mas nunca irá para o céu que o Senhor Jesus está preparando para os fiéis, para os escolhidos. No final, ele vai lamentar muito, porque ele brincou de ser pastor, ele brincou de ser crente.
brincou de fazer igrejinha. Então precisamos ter cuidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto diz aqui que nós temos que ter um viver de acordo com a palavra de Deus. O profeta anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis e aos princípios divinos e zelosos em praticar os seus estatutos. Ezequiel 37, 24. Não se trata de uma nova revelação quanto à vontade de Deus para o seu povo. Após a libertação do Egito e antes de entrar na terra prometida, o povo foi exortado a viver de acordo com a palavra de Deus, conforme está registrado em Levítico, capítulo 18, do verso 1 a 5. Jesus também falou sobre a relevância de ouvir e praticar suas palavras. Está registrado em Mateus, capítulo 7, 24 a 27 e capítulo 12, verso 50. Por isso, a restauração envolvia um novo coração e a habitação do Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a 27. Para fecharmos aqui, para fazermos aqui um apanhado geral, vemos aqui que também o Senhor exige um viver para a glória de Deus. A restauração também aponta para testemunho a todas as nações acerca de Deus, conforme está registrado em Ezequiel capítulo 36, do verso 21 a 23 e capítulo 37, 28. A Bíblia Missionária de Estudo, assim como a escolha de Israel foi por amor, Deuteronômio capítulo 7, verso de 6 a 11, e pela honra de seu nome, a restauração também se dá por zelo ao seu santo nome, Ezequiel capítulo 36, verso 16 a 21. A missão da igreja visa, acima de tudo, a proclamação e a manifestação da glória de Deus. Nosso testemunho perante esta geração passa por sermos sal da terra e luz do mundo, para que o Pai seja glorificado, Mateus 7, verso 13 a 16. Devemos ser frutíferos, para que o Pai seja glorificado, João capítulo 15, verso 8. Fomos salvos para louvor e glória da sua graça. Então nós vemos aqui dois pontos que nós colocamos juntos. O primeiro, o Senhor exige um viver de acordo com a palavra de Deus, e viver de acordo com a palavra de Deus é guardar os mandamentos e obedecê-los, os estatutos. Há um versículo muito importante para mim, que está registrado no Evangelho de João, onde o Senhor diz claramente: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e aquele que me ama é amado do meu Pai. Eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então, quando eu guardo os mandamentos do Senhor e obedeço a sua palavra, eu me torno morada de Deus e morada do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a habitar em mim. E a partir de então, eu já não vivo, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E agora a minha vida, ela é guiada pelo Espírito, pelo operar do Espírito Santo. E aí, indubitavelmente, eu passo a crescer na graça, e no conhecimento de Deus e da sua palavra. Eu vou crescendo a cada dia, eu vou me fortalecendo na fé, na comunhão, e me capacitando e me tornando apto para o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, no último ponto que nós lemos aqui, o Senhor exige um viver para a sua glória, ou para a glória de Deus. Tudo o que eu fizer, tudo o que fazemos, deve ser para a glória de Deus. Eu não posso dar mais mau testemunho, porque quando eu dou mau testemunho, ou quando eu faço alguma coisa que não é coerente com a vontade de Deus, é como se eu estivesse crucificando Jesus novamente. Então eu tenho que viver agora de acordo com a vontade de Deus, dando bom testemunho, sendo exemplo para todas as pessoas. E a palavra de Deus ainda acrescenta dizendo que no que depender de nós, depender de mim, depender de você, devemos ter paz com todos os homens. É claro que isso seria praticamente impossível, mas eu não pode partir de mim uma rivalidade. As pessoas podem não gostar de mim, elas podem não querer ter paz comigo, mas no que depende de mim eu vou ter paz com todos os homens. Ok, meus amados irmãos? E para concluirmos, Deus cumpre seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o Senhor seja glorificado. Então, Deus cumpre a sua palavra e nós precisamos cumprir a nossa parte como mensageiros do Senhor, como luz e como sal da terra, ok?
Que Deus em Cristo vos abençoe. Querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.